Quando Rafael abriu a porta do seu pequeno apartamento no bairro Alto em Lisboa naquela noite chuvosa de outubro, ele viu Miguel desmaiado no chão da sala com uma carta amassada ao lado. A nota escrita à mão revelava não só a ruína total do projeto de startup que Miguel sonhava há meses, mas também uma confissão de amor secreto por Rafael que durava desde os tempos da universidade em Coimbra. Rafael ajoelhou-se imediatamente, sentiu o pulso do amigo ainda fraco e chamou uma ambulância enquanto o coração batia descompassado com o peso daquela revelação inesperada. Nas horas seguintes, no Hospital de São José, enquanto esperava notícias, Rafael releu a carta inúmeras vezes. As palavras de Miguel ecoavam como um eco doloroso: eu sempre te amei, mas nunca tive coragem de dizer porque o mundo lá fora nunca aceitaria. O médico saiu da sala e confirmou que era apenas exaustão e uma dose excessiva de ansiolíticos, mas Miguel precisava de repouso e apoio. Rafael decidiu ficar ali a noite toda relembrando os anos de amizade desde que se conheceram na Faculdade de Economia, onde Miguel era o sonhador criativo cheio de ideias sobre sustentabilidade e Rafael o prático que sempre equilibrava as contas. Agora Miguel queria lançar o Verde Connect, uma aplicação para promover o turismo ecológico em Portugal, conectando produtores locais a viajantes conscientes, mas o financiamento tinha falhado e os credores pressionavam. Na manhã seguinte, quando Miguel acordou pálido mas lúcido, Rafael não hesitou: eu vou ajudar-te com o dinheiro que tenho guardado e vamos assinar um acordo claro para que isto seja justo. Miguel olhou com olhos marejados e aceitou. Eles passaram o dia no apartamento a redigir o contrato simples mas sólido. Rafael investiria 120 mil euros do seu fundo de poupança e receberia 40% das ações como sócio silencioso. Miguel ficaria com 60% e a gestão diária, mas qualquer decisão maior precisaria de aprovação mútua. O advogado amigo de Rafael revisou o documento à tarde e no final da semana eles assinaram na mesa da cozinha com café fresco e um silêncio carregado de esperança. Rafael sentia um aperto no peito porque aquela confissão mudava tudo. Ele também carregava sentimentos reprimidos por Miguel, mas o medo do preconceito da família em Braga, onde o pai era um empresário tradicional e a mãe frequentava missa todos os domingos, o paralisava. Nos dias seguintes eles trabalharam lado a lado no escritório improvisado em Alfama. Rafael usou os contactos no banco para abrir contas e Miguel desenvolveu o protótipo da app. A tensão inicial deu lugar a momentos de cumplicidade, risos partilhados sobre ideias loucas e jantares tardios onde conversavam sobre sonhos e medos. Rafael notava como Miguel o olhava agora de forma diferente e uma noite após uma reunião com potenciais investidores, Miguel segurou-lhe a mão por um segundo mais longo do que o normal. O negócio avançava devagar, mas com esperança. O primeiro investimento de um fundo local chegou graças às recomendações de Rafael e a equipa de 3 pessoas começou a operar a partir de um pequeno espaço alugado perto do Tejo. Rafael sentia-se vivo pela primeira vez em anos. O risco valia a pena porque era por Miguel, mas no fundo da mente uma voz sussurrava que misturar amizade, amor e dinheiro podia ser perigoso. A família de Rafael ligava frequentemente perguntando quando ele voltaria a Braga para o almoço dominical e insinuando que já era hora de pensar em casamento com a filha de um colega do pai. Ele desviava o assunto, mas o peso crescia. Miguel também evitava falar da sua própria família em Porto, que ainda esperava que ele encontrasse uma boa moça e estabilizasse. O acordo parecia perfeito no papel, mas Rafael já pressentia que o preço seria alto. As semanas transformaram-se em meses e o Verde Connect ganhou tração. Os primeiros testes com utilizadores em Sintra e no Douro deram feedback positivo e as redes sociais começaram a falar da app como a nova esperança do turismo verde em Portugal. Rafael e Miguel trabalhavam até tarde no escritório, agora com vista para o rio. As luzes da ponte 25 de Abril piscavam ao longe enquanto eles ajustavam códigos e planos financeiros. Uma noite depois de uma apresentação bem-sucedida para um grupo de investidores de Lisboa, Miguel convidou Rafael para caminhar pelo Mirador da Senhora do Monte. O ar fresco de novembro trazia o cheiro do mar e Miguel parou de repente. Rafael, eu não consigo mais fingir aquilo que escrevi na carta, é verdade, eu amo-te desde sempre. Rafael sentiu o mundo parar, olhou para os olhos de Miguel e respondeu: eu também sinto o mesmo, mas o medo é maior que tudo. Eles não se beijaram ali, apenas se abraçaram longamente em silêncio, prometendo guardar o segredo até o negócio estabilizar. A partir daí a relação evoluiu em momentos roubados, jantares discretos em restaurantes pequenos no Chiado, passeios de mão dada à noite na praia de Carcavelos e conversas profundas sobre o futuro. Rafael sentia-se completo pela primeira vez, mas o acordo comercial complicava tudo. Ele revisava os números todas as semanas e via que os custos subiam mais rápido que o previsto. Miguel era o visionário, gastava em marketing e viagens para feiras em Madrid e Barcelona, enquanto Rafael insistia em cortes para manter a saúde financeira. A família de Rafael em Braga começou a pressionar mais. O pai ligou uma tarde exigindo que ele voltasse para gerir parte da empresa familiar de vinhos e insinuando que rumores sobre a sua amizade com Miguel chegavam até lá. Rafael mentiu dizendo que era só negócio, mas o nó na garganta apertava.
Miguel também enfrentava pressão. A mãe ligava de Porto perguntando quando ele apresentaria uma namorada, e o pai ameaçava cortar o apoio se o negócio não desse lucro rápido. Apesar disso, os dois encontravam forças um no outro e o romance secreto dava energia para continuar. O app atingiu 5.000 downloads e uma reportagem na RTP mencionou o Verde Connect como exemplo de inovação portuguesa. Rafael sentiu orgulho, mas também medo porque o sucesso atraía olhares e um jornalista perguntou numa entrevista sobre a relação pessoal entre os sócios. Miguel respondeu com profissionalismo: somos sócios e amigos de longa data, mas Rafael viu a hesitação nos seus olhos. Uma tarde no escritório uma discussão surgiu sobre um investimento maior. Rafael queria cautela, mas Miguel insistia em aceitar dinheiro de um fundo de investimento de Lisboa com ligações conservadoras. O acordo previa veto mútuo, mas Miguel argumentou que era necessário para crescer. Rafael cedeu por amor e assinou a aprovação, mas no fundo sentia que algo estava a mudar. A família de Miguel veio visitar Lisboa e Rafael teve de fingir ser apenas o sócio útil. O jantar foi tenso com perguntas diretas sobre vida pessoal. Miguel sorriu e disse que estava focado no trabalho, mas Rafael viu a dor nos seus olhos. O romance continuava em segredo, mas as rachaduras começavam a aparecer. Rafael questionava-se se o acordo que salvara o sonho de Miguel não estaria a destruir a amizade que os unia. Ele passava noites em claro analisando balanços e o coração pesava com o dilema moral: ajudar o homem que amava ou proteger-se do risco crescente. O negócio florescia, mas a tensão interna de Rafael crescia a cada dia. O sucesso do Verde Connect trouxe novos desafios. Os investidores pediam relatórios mensais e o fundo conservador exigia expansão rápida para o norte de Portugal. Miguel viajava frequentemente para Porto e Braga para reuniões, deixando Rafael a gerir o dia-a-dia em Lisboa. Durante uma dessas ausências, Rafael descobriu irregularidades nos registros. Miguel tinha aprovado despesas extras sem consultar e o saldo baixava mais rápido que o previsto. Quando Miguel voltou, Rafael confrontou-o calmamente no escritório, mas Miguel defendeu-se dizendo que eram investimentos necessários para fechar contratos com hotéis ecológicos no Alentejo. A discussão subiu de tom pela primeira vez. Rafael lembrou o acordo assinado, mas Miguel respondeu que o amor deles devia estar acima de cláusulas. Rafael sentiu-se traído pela primeira vez, mas engoliu o orgulho porque o romance ainda era forte. Eles passaram a noite a reconciliar-se com promessas de transparência. No entanto, a pressão familiar aumentava. A mãe de Rafael veio a Lisboa de surpresa e durante o almoço perguntou diretamente sobre Miguel, dizendo que amigos comentavam que eles passavam demasiado tempo juntos e que na igreja falavam de pecados modernos. Rafael negou tudo, mas a mãe chorou dizendo que o pai estava doente do coração e não aguentaria um escândalo. Miguel enfrentava o mesmo. A família dele marcou uma reunião familiar em Porto e exigiu que ele pensasse em casamento para estabilizar a imagem do negócio porque investidores tradicionais evitavam parcerias com rumores. Miguel voltou abatido e contou a Rafael que tinha fingido ter uma namorada para acalmar os pais. O segredo do casal pesava mais agora e Rafael sentia o conflito interno rasgar-lhe a alma: lealdade ao amor versus sobrevivência social. O negócio atingiu o pico com 10.000 utilizadores, mas um artigo num jornal conservador questionou a ética da startup ligando-a a estilos de vida alternativos, sem nomear ninguém, mas as insinuações eram claras. Clientes cancelaram reservas e Miguel entrou em pânico, propondo mudanças na imagem da marca para parecer mais tradicional. Rafael discordou dizendo que isso trairia os valores iniciais, mas cedeu novamente por medo de perder Miguel. Uma noite em Cascais, depois de um dia de stress, eles caminharam na praia de mãos dadas pela primeira vez ao ar livre, mas um grupo de turistas olhou-os de forma estranha e Miguel soltou a mão rapidamente. Rafael sentiu a dor da rejeição, mas não disse nada. A tensão acumulava e Rafael começou a questionar as escolhas. O acordo que salvara Miguel agora parecia uma prisão moral. Ele investira não só dinheiro, mas a sua paz interior. Miguel, por sua vez, mostrava sinais de cansaço, dormia mal e evitava conversas profundas sobre o futuro do casal. Uma reunião com o fundo de investimento em Lisboa mudou tudo. O diretor sugeriu uma reestruturação que diluiria ligeiramente as ações de Rafael para trazer mais capital. Miguel prometeu consultar Rafael, mas no dia seguinte assinou sem avisar, alegando urgência. Rafael descobriu pelos e-mails e confrontou Miguel num café perto do Terreiro do Paço. A discussão foi dura, com acusações de traição e falta de confiança. Miguel chorou dizendo que era para salvar o negócio, mas Rafael saiu dali com o coração partido, sentindo que o acordo se tornara uma arma contra ele próprio. A amizade e o amor pareciam rachar irremediavelmente. A reestruturação aconteceu sem o veto de Rafael e as suas ações caíram para 30%. Miguel justificou com e-mails evasivos dizendo que o fundo ameaçara retirar apoio. Rafael sentiu-se usado. O homem que amava priorizara o negócio à lealdade.
A família de Rafael soube da notícia através de contactos no meio empresarial e o pai ligou furioso acusando de arriscar o futuro por um amigo duvidoso e exigindo que ele voltasse imediatamente para Braga para assumir responsabilidades na empresa familiar. Rafael recusou, mas a pressão psicológica era enorme. A mãe enviava mensagens diárias sobre o sofrimento do pai e rumores que chegavam à paróquia. Miguel, por sua vez, começou a afastar-se publicamente, aparecendo em eventos com uma colega mulher para acalmar os investidores e a família. Rafael viu as fotos nas redes sociais e sentiu o mundo desabar. A traição era dupla no negócio e no coração. Uma noite Miguel apareceu no apartamento de Rafael para explicar, mas a conversa virou confronto. Miguel admitiu que o fundo tinha exigido uma imagem mais conservadora e que ele não tivera escolha senão distanciar-se para proteger o Verde Connect. Rafael gritou que o acordo previa honestidade e que o amor não podia ser sacrificado. Assim Miguel respondeu com voz trêmula que o mundo real em Portugal ainda não aceitava tudo e que ele não queria destruir a família. Rafael sentiu o peso do preconceito social como nunca antes. O mesmo país que aprovava casamento igualitário ainda guardava sombras antigas nas famílias do interior. A discussão durou horas com lágrimas, recriminações e memórias do passado. Miguel lembrou o desmaio inicial e como Rafael o salvara. Rafael acusou de usar essa vulnerabilidade para manipular. No final Miguel saiu dizendo que precisava de tempo e Rafael ficou sozinho no apartamento vazio questionando todas as decisões desde aquela noite chuvosa. Os dias seguintes foram um inferno. Rafael foi ao escritório recolher documentos e encontrou mais alterações no contrato que Miguel assinara sozinho, violando cláusulas claras. Ele consultou o advogado e soube que podia processar, mas o custo emocional seria devastador. A família de Miguel pressionou ainda mais, publicando nas redes fotos de Miguel com a colega e insinuando noivado. Rafael recebeu uma mensagem da mãe de Miguel pedindo que se afastasse para não destruir o futuro do filho. O conflito interno de Rafael atingiu o pico. Ele amava Miguel, mas via que o acordo que unira os destinos agora os separava irreversivelmente. Ele passou noites em claro pesando o preço da lealdade cega versus a necessidade de se proteger. O negócio continuava a crescer, mas para Rafael era vazio. Ele via os números positivos, mas sentia apenas perda. Uma reunião final com Miguel no escritório foi o ponto sem retorno. Miguel propôs comprar as ações de Rafael a um preço baixo, alegando que era o melhor para ambos. Rafael recusou e saiu batendo a porta, sentindo que perdia não só um sócio, mas o homem que amara em segredo. A traição completa revelava-se. O acordo que começara como salvação terminara como destruição. Rafael regressou a Braga por uma semana para enfrentar a família. O pai estava hospitalizado após um susto cardíaco e a mãe culpou abertamente, dizendo que as escolhas em Lisboa tinham trazido vergonha à família. Rafael ouviu em silêncio, mas algo dentro dele mudou. Ele contou parte da verdade, não sobre o romance, mas sobre como ajudar um amigo e fora traído nos negócios. O pai surpreendeu, admitindo que o mundo mudava, mas pedindo cautela. Rafael voltou a Lisboa mais forte, decidiu processar o Verde Connect por violação do acordo. O advogado preparou os documentos e o caso avançou discretamente. Miguel tentou contactá-lo várias vezes com mensagens pedindo perdão e explicando o medo do preconceito, mas Rafael ignorou, sentindo que qualquer reconciliação seria falsa. O processo judicial trouxe mais stress, mas também clareza. Rafael viu que o preço da amizade cega fora demasiado alto ao perder a dinheiro parte da saúde mental e o amor, mas ganhar a consciência de si mesmo. Meses depois o tribunal deu razão parcial a Rafael, recebendo uma compensação que lhe permitiu começar um pequeno projeto próprio, uma consultoria financeira ética para startups sustentáveis. Miguel continuou com o Verde Connect, agora maior, mas com rumores de insatisfação interna, e Rafael soube por amigos comuns que ele ainda lutava com a culpa. Uma tarde Rafael caminhou sozinho pela praia de Cascais, onde antes sonhara com Miguel, e sentiu uma paz inesperada. O sol punha-se no horizonte e ele percebeu que a verdadeira liberdade vinha de escolher a si mesmo acima de acordos e lealdades tóxicas. A amizade terminara, mas Rafael emergira mais forte, consciente dos próprios limites e do peso do preconceito social que ainda moldava vidas em Portugal. Ele não procurou novo amor imediatamente, focando-se no crescimento pessoal e no trabalho, mas o coração estava aberto para o futuro. A história de Rafael e Miguel tornou-se uma lição silenciosa sobre os perigos de misturar laços pessoais com negócios e sobre o preço das escolhas morais num mundo ainda marcado por julgamentos. Rafael olhava para trás sem rancor, apenas com a sabedoria de quem pagara caro para aprender. A vida continuava em Lisboa, com as luzes da cidade a acenderem-se, e Rafael sabia que sobrevivera ao pior. Foi a ganância que destruiu a amizade deles, ou o medo profundo do preconceito social? Verdadeiro ou falso que o amor verdadeiro teria resistido a qualquer acordo comercial?